Olá, tudo bem? Hoje no Topcast, aqui na Elite Top Team, nosso Topcast número 6. Hoje conversaremos com uma atleta, super atleta. Ela faz 3 modalidades, na verdade 4, 5 modalidades, porque a transição hoje conta e o treinamento de força também conta, né? Ela é mãe de pet. Mãe de pet. Irmã de pet, sei lá. Mãe de pet. 5 irmãos. 5 irmãos. Tem uma família grande. Hoje é uma amiga nossa aqui da Elite. 8 meio Iron e esse ano estreia do Ironman completo, do full. E ela é vegana. Nossa, vai dar o que falar, né? Vegana, atleta vegana. E quando a gente fala que é vegana, então acho que todo mundo já deve saber quem é. Quem é? Hoje... Vem! Dani Castro na área! Maravilhosa, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite. É isso, estamos estreando, tem 2 meses, 1 mês, Carol? Acho que um mês. Entre um mês, quase 2 meses de conversas do Topcast, nós começamos, Dani, trazendo as pessoas que são mais próximas para conversar com a gente. Então, assim, a ideia não é contar a nossa vida inteira, né? Né, Carolina? Mas alguns pontos casuais que fazem ser quem você é e que as pessoas não sabem. Para quem não sabe, a Dani, além de atleta, ela é uma super influencer. Inclusive influencia de verdade as pessoas. Influencia de verdade. E, inclusive, teve algumas pessoas que vieram para a Elite através dela, né? Através dela, conhecendo ela e não conhecendo, só vendo as postagens e toda essa vida que ela leva fora das câmeras e vivenciando e praticando esporte de uma forma real. Certo, Dani? Certo. Quando você fala conhecendo fora das câmeras, eu sinto que mesmo dentro das câmeras, mesmo no Instagram, eu consigo mostrar quem eu sou de verdade, porque é uma coisa que eu sempre prezei, né? Eu prezo muito pela verdade no conteúdo, para mostrar a vida real em todos os âmbitos. Então eu acredito, eu espero que meus seguidores sintam que eles de fato me conhecem, porque essa sou eu. Dani Castro no Instagram é Dani Castro da vida real. E quando a gente conheceu a Dani, por ela ser vegana, né? Então não tem como não ser, ter o posicionamento de não vegana, né? Fora das câmeras, né? Então assim, durante as câmeras eu sou vegana, fora eu não sou vegana. Então assim, eu compreendi e vi que desde suplementação, às vezes eu vou dar uma coisa pra Dani tomar aqui, do nosso laboratório fantasma, e ela, mas espera aí, o que tem aí? Eu falei, opa, é 100% vegana. Ela, então beleza, toma. Então, inclusive a pizza que a gente foi na casa dela era vegana, né? Então assim, é zero origem real. Origem animal. É real, gente. Ela Eu sou vegana, eu sou triatleta, eu sou quase engenheira, é tudo verdade. Inclusive a Dani, né? O grande lance também que a gente cheguei a conversar com ela é que além de triatleta, além da rotina de treinos, né, Dani? Você também estuda, né? Você estuda e você faz uma faculdade que não é uma faculdade tão fácil assim, tanto de passar quanto de terminar. Tá mais difícil terminar do que entrar. E você conseguiu conciliar, né? Conseguiu nessa jornada inteira, entre estudos, entre nos seus altos e baixos. Sim, conseguiu. Conta só um pouquinho dessa rotina aí, da rotina de treino com a rotina de faculdade. Tá, então, pra quem não sabe, eu fiz e faço, né? Na verdade, eu tô terminando engenharia de materiais na Poli. E durante um tempo, assim, principalmente quando eu comecei no triatlon em 2022, que foi quando eu voltei do intercâmbio acadêmico que eu fiz na França, eu tinha uma rotina muito intensa de estudos. Eu tinha muita carga de créditos na faculdade ainda pra cumprir, e eu comecei a treinar pro triatlon. E nesse início foi assim, um malabarismo para conseguir equilibrar as coisas. Eu treinava 5 da manhã na USP, eu tava começando, mas assim, meu treino de ciclismo era 5 da manhã na USP, aí às 7 da manhã eu nadava, minha aula começava às 9h20, então era uma correria para lá e para cá.
uma bagunça, assim, pra encaixar os horários, mas dá certo. Só que você tem que abrir mão de outras coisas, né? Você tem que entender que são escolhas e às vezes você vai ter que abdicar de coisas que antes eu tinha mais presente na minha vida. Então, sair com amigos, eu ainda saio, mas é algo muito mais pontual, muito mais pensado. Nos últimos anos, principalmente ano passado, a minha rotina, ela era muito privilegiada, no sentido de que eu estava fazendo meu TCC, né? Só que eu só estava fazendo isso. Então, eu não tinha carga horária de aulas, assim, tipo, das 8 às 10 da manhã eu tinha que estar na faculdade. Não, eu podia organizar os meus horários de acordo com a minha necessidade para o meu projeto. E então isso me deu mais flexibilidade para fazer os meus treinos, né, e para manter essa rotina de treinos que eu tô acostumada e que eu prezo muito, porque são muitas horas de treino por dia também. Então ter essa flexibilidade ajudou demais, mas ainda tem ainda preciso estudar, né? Então ainda tinha que encaixar de alguma forma os meus estudos. Dani, pra você, o que é performance? O que representa a performance? A performance tem relação só com o esporte, só com o estudo, com a vida, ou você direciona a performance em si em diversos segmentos? Para você, o que seria performance? Pergunta muito difícil. Não, eu não acho que tem só a ver com esporte. Claro que hoje em dia é uma coisa que eu busco muito no esporte, a alta performance, mas a performance eu acho que tem a ver com a sua entrega, a sua dedicação em alguma área da sua vida. Então eu já busquei muito performance nos estudos, por exemplo, como eu falei, eu fiz intercâmbio acadêmico e desde que eu entrei na faculdade, o meu objetivo era conseguir esse intercâmbio. Você precisa de boas notas, você não pode pegar DP, você tem que fazer iniciação científica, você precisa estudar a língua, no caso francês. Então, naquele momento, eu buscava muito performance nos meus estudos, que era conseguir, cara, entregar tudo aquilo que eu precisava para atingir um objetivo. E é a mesma coisa que eu faço hoje com os meus treinos com o triatlon, né? Então, eu busco performance no triatlon, não necessariamente eu busco ser a melhor, eu busco ser a melhor de mim. Então, eu busco entregar tudo que eu tenho naquele momento para atingir os meus objetivos. E eu acho que isso não se aplica só ao esporte, como eu falei, se aplica aos meus estudos e vai se aplicar em algum trabalho, né? No caso, por exemplo, hoje eu trabalho com as redes sociais só e com certeza eu enxergo performance nisso também. Você precisa se dedicar, você precisa ter uma entrega para conseguir fazer aquilo funcionar. Inclusive, Dani, até conversando com a Carol, às vezes a gente faz uns videozinhos aqui, videozinhos aleatórios, e pra gente editar é difícil, né? É muito difícil, então assim, até numa edição você tem que ter uma entrega, né? Uma performance, porque para editar esses vídeos às vezes demora 3, 4, 5 dias e de imagem, de som, de colocar o time certo. Então a performance, então você veio da performance do estudo você levou para o esporte, do esporte você faz essa linkagem junto com as redes sociais, que é o que você faz, o que você pretende fazer para o resto da sua vida ou pro resto da sua vida presente no hoje. Eu não sei ainda o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu acho que eu sou muito nova para decidir. Eu gosto muito da engenharia, mas eu acho que eu dei uma saturada por estar tanto tempo no meio acadêmico, né? Eu entrei na faculdade em 2017, então fazem 8 anos. E aí daí eu conheci o triatlon, né? E me encontrei no esporte e comecei também a compartilhar conteúdo e me encontrei de novo ali naquele meio, nas redes sociais, de poder estar em contato com as pessoas e poder inspirar de verdade as pessoas. E é uma coisa que me deixa muito realizada. Então hoje eu tenho só isso como trabalho. Não sei se a longo prazo essa vai ser a minha única função, não sei se eu me vejo 100% realizada só com isso, né? Eu acho que talvez eu volte para engenharia em algum momento, talvez eu vá fazer outra graduação. O que eu sei sobre mim é que eu não consigo ficar parada. Então eu preciso sempre ter alguma coisa nova, algum desafio, então eu não sei o que me aguarda daqui pra frente, mas certamente é coisa boa. Até a metade do ano, então até o meu Ironman, o meu objetivo é 100% as redes sociais e o esporte. Eu quero trazer muito denso esse conteúdo rumo ao meu primeiro Ironman. Acho que vai ser uma jornada muito legal e pode ser uma jornada muito inspiradora para muita gente. Eu
E como que você mantém a performance e assim, de tantas perguntas que as pessoas te fazem, né, no dia a dia, quando você abre caixinha, lota de perguntas e tal, além de como você mantém a sua performance no esporte e na vida, como você está falando, como que você inspiraria, ou o que você poderia dizer para as pessoas de como você sugere que as pessoas possam ter performance por onde elas passaram? No esporte, não, no geral. No geral. Eu acho que é um pouco do que eu falei antes, assim, você estar presente de corpo e alma e dedicado àquilo que você se propõe. Se você quer atingir um objetivo, você tem que alinhar a sua vida para aquilo, não que você tenha que focar só naquela coisa 100% do tempo, mas você tem que definir metas. E eu acho que ter muito claro aonde você quer chegar é o que pode te guiar nesse processo, mas tem que entender também que as coisas não acontecem da noite pro dia, né, em todos os aspectos da vida, então você tem que ter um pouco de paciência, né, e aprendendo ao longo do caminho, sabe, eu comecei no triatlo, eu não sabia nada, mas aos poucos eu fui aprendendo e hoje eu sinto que eu posso ser uma referência para as pessoas e ensinar aquilo que antes no começo eu não sabia. Eu acho que a gente tem que ter muito claro as nossas metas, buscar referências, mas não se comparar, né? Mas buscar referências para ir aprendendo para conseguir atingir nossos objetivos. Hoje, quem são suas referências esportivas? Ai, que difícil. Eu acho um nome que sempre me salta à mente é Bia Neres, porque foi uma mulher que, quando eu comecei no triatlon, né? Eu vi fotos dela, eu vi ela competindo em Kona de maiô. E é também um dos motivos pelos quais eu faço triatlon de maiô. Não sei porquê, foi uma coisa que me impactou muito. E é uma mulher que eu tenho muito como referência, uma inspiração no meio do triatlon, né? E aí é sempre o nome que me salta à mente primeiro, é Bia Neres. Bia Neres. E... Essa questão do maiô, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia perguntar, mas aí ela falou sobre, eu comecei a viajar sobre as atletas, porque a gente conversou, né, com as outras pessoas que passaram por aqui, e com relação às referências, né, qual seria a sua grande referência, ou quem são as pessoas que você lembra em torno da sua vida? A gente teve uma conversa que o Rafa colocou pra gente, né, que estava pedalando um dia e falou assim: na escola eu não lembro de nenhum professor meu, mas eu lembro da maioria dos treinadores que passaram na minha vida. E no seu caso, né? Então assim, hoje 2025, desde quando você começou, você chegou a fazer ginástica também, né? Uma época? Eu fiz de tudo. Eu já joguei futebol, eu fazia ginástica, eu fazia dança, Você fez teatro? Fui explorando os esportes, fiz teatro, aí saindo um pouco desse meio, fui pra cerâmica, enfim, gosto de fazer, é isso que eu falei, eu gosto de fazer muitas coisas, eu não consigo ficar parada. E teve alguém que foi uma grande referência pra você ao longo dessa vida? Seja na parte do teatro, ou em algum esporte, ou na natação, ou no futebol, ou alguma figura que te falou assim: putz, é esse o caminho que eu quero trilhar? O que a gente tem perguntado, nessa nossa reflexão foi se pra você, os seus professores da escola, da faculdade, você ainda tá na faculdade, talvez esteja mais ativo na sua cabeça, mas assim, os professores que te marcaram, as pessoas que mais te marcaram, foram os mentores e os professores da escola, ou as pessoas que estavam ligadas ao esporte, ou à arte, ou alguma outra disciplina? Eu acho que foi um pouco de... Eu não sei, eu não sei dizer pessoas específicas, eu tenho algumas coisas que me vêm à mente, mas quando você fala de referências e caminhos que eu gostaria de traçar, né, e pessoas que eu enxergo como uma referência, eu sempre, a primeira coisa que vem à cabeça são meus pais. São meus pais. Eles treinam, né? Sim, eles treinam. Claro que no esporte isso também é uma coisa que me inspira. Eu comecei a correr em 2019 por influência do meu pai, minha mãe também já estava envolvida com a corrida, mas pra mim eles são a minha referência, assim, do que eu quero na vida, sabe? Eles são pessoas incríveis e que sempre me motivam, estão sempre abraçando todas as minhas loucuras desde pequena, sabe? E então, pra mim, são pessoas exemplares, assim, são a minha referência. Quando você começou a falar, as primeiras pessoas que me vêm à cabeça são os meus pais. Legal.
Com relação, Dani, à sua mídia, né, a sua rede social, quem são as empresas que estão com você hoje? As pessoas que te ajudam, as pessoas não, né? As empresas que por você ser uma atleta vegana, né? Então você tem posicionamento de marcas que estão aptas a ir. E quem são as empresas hoje com você? Tem algumas parcerias, tem algumas marcas parceiras comigo. Uma delas é a Dobro, né, que é suplementação e tem essa pegada do vegano. Na verdade, todos os produtos da Dobro são à base de plantas. Eu também tô com a Plant Power, que também são todos os produtos à base de plantas. E eu sou muito fã dessas marcas, porque são marcas que não necessariamente as pessoas consomem por serem veganas. Na verdade, a maioria das pessoas consomem por serem marcas de suplementação, né, de estilo de vida saudável, de esporte, mas elas são veganas. Elas não vendem como elas produtos não veganos. necessariamente vendem como produtos Sim, veganos, sim. e é muito bacana, porque Sim. às vezes isso deixa algumas pessoas com o pé atrás. Sim. E quando elas vão ver, na verdade, tudo é vegano ali. E além de suplementação, eu tenho algumas marcas parceiras de natação. Tem a Blue 70, que está comigo desde o ano passado. E agora eu vou ter que lembrar. E assim, a IOP. Cara, eu uso esses óculos todos os dias. Eu sou muito fã da IOP. E quando foi que você conseguiu visualizar isso aí, de que as empresas, as pessoas, que isso poderia ser um negócio para você? Teve algum momento que uma marca te chamou, que você falou, Sim. poxa, eu vou conversar com uma marca para dar um apoio? Sim, na verdade, quando eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais, eu não pensava em virar influenciadora. Pra mim, isso não era uma coisa que, não sei, tipo, eu tava só mostrando pros meus amigos e pra aquelas pessoas que estavam na minha vida, né, a minha nova rotina, que foi quando eu voltei do intercâmbio em 2022, que eu falei, né, que eu tinha acabado de correr a minha primeira meia maratona. E aí eu voltei pro Brasil. Eu não tinha mais o objetivo de performance da faculdade, porque o intercâmbio tinha acabado. Então assim, tudo aquilo que eu tava me dedicando pra conseguir intercâmbio, acabou. Preciso de novos objetivos. Eu tinha terminado um relacionamento muito longo, então eu também não tinha mais uma pessoa assim presente, não gastando, consumindo meu tempo, né? Mas assim, que eu tinha que dedicar um pouco de tempo e energia a mais, então eu tinha mais tempo livre pra mim. Meus amigos que ficaram aqui estavam se formando na faculdade, porque o intercâmbio me atrasou alguns anos. Então eu tava meio que perdida no mundo sozinha. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu corria já na época, aí comecei a pedalar, comecei a nadar e entrou o triatlon. E agora eu esqueci a sua pergunta. Como que você começou? Quando você viu, quando você viu, falou assim, putz, isso é legal, eu consigo colocar isso na minha rotina. Então, eu tava explicando isso pra dizer que assim, eu comecei a mostrar minha rotina porque era tudo uma novidade pra mim. Sim. E eu não tinha... E eu tava começando tudo isso num momento que o Instagram não tava tão... Assim, 2022 já tinha muita gente, mas não tava tão estourado de criação de conteúdo como hoje. Sim. Então eu não tinha referências no esporte. Então eu comecei a compartilhar meio que buscando encontrar o meu lugar ali no meio. E aos poucos eu fui encontrando o meu lugar, fui conhecendo mais o triatlon. E aí eu acho que as pessoas foram chegando de forma natural, sabe? Fui fazer minha primeira prova, aí uma galera começou a me conhecer, aí fiz uma outra, tal, 2023 eu fiz o meu primeiro meio Ironman. E aí eu comecei a compartilhar um pouco mais de conteúdo e começou a chegar um pessoal bacana. E no final de 2023 eu bati 10 mil seguidores, pra mostrar que é um processo longo. Você lembra do seu primeiro vídeo que viralizou? Sim, foi um vídeo que eu fiz na represa, na Estrada Velha de Santos. E era um vídeo foi em julho, tava muito frio. Aquele dia tava uns 10 graus. E a água, né, na represa tava muito gelada, tava uns 11 graus. E eu tava me filmando e não era pra... Eu tava me filmando pra fazer um corte de um vlogzinho de treino. E aí o meu amigo saiu da natação e ele tava meio que pálido, assim, de frio. E eu comecei a conversar com ele, tipo, cara, tá muito frio, sei lá o quê. E a minha cara de choque, assim. E aí, ao invés de postar um vlog, eu editei esse vídeo, o recorte daquele momento que foi muito espontâneo, sabe? E esse vídeo ficou engraçado, e aí eu coloquei uma música triste no fundo, assim, meu Deus, eu vou ter que nadar nesse frio, né? Porque eu não tinha nadado ainda. E aí esse vídeo viralizou. E aí começou a chegar uma galera nova, e foi em 2024 que eu falei, não, eu vou me dedicar a isso, eu vou começar
a fazer isso com mais frequência. E aí comecei a postar Reels quase todos os dias, foto no feed, stories, eu sempre tive presente nos stories, né? Mas tornei aquilo um objetivo de performance. Falei, cara, eu vou ficar boa nisso, eu vou compartilhar porque eu gosto muito de comunicar e eu vejo que as pessoas gostam daquilo que eu tô transmitindo. A sua forma de fazer, sim. Exato. E aí foi aí que as coisas começaram a virar. E aí foi em abril de 2024, quando eu tava no meio Iron de Floripa, que eu fechei a minha parceria com a IOP e com a Dobro, as duas no mesmo mês. E aí que eu sinto que as coisas começaram a caminhar um pouco mais. Puxa, legal. E você, Dani, eu percebo que às vezes quando você faz o treino aqui, às vezes você fica lá embaixo uns 5, 10 minutos e depois de 5, 10 minutos vem uma puta produção, né, que você faz. Então é muito rápido, né? Então, né, até comentei com o pessoal aqui. Falei, parece que não, mas quando vê, você já tirou foto, já fez um vídeo, já gravou e não é, né, que eu acompanho o Instagram de muitas pessoas, né, acaba vendo, e não é assim, o seu treino, você vem para treinar e você treina, né? Não tem aquela conversinha que você para, fica tirando foto, que quem vê seu Instagram, acha que você vem aqui, fica tirando foto, tipo, algumas pessoas até comentam. Quem é aquela menina que vai lá, fica tirando foto? Eu falei assim, que menina que fica tirando foto? Então isso é a diferença aqui da elite, dos esquemas de performance, porque eu tenho alunos e atletas de diversos tribos, né, e modalidades. Então dá pra ver quando o atleta, a pessoa é de performance, seja pela conversa, pela postura de treino, pelos treinos. E quando alguém vem falar de você, falar, cadê aquela menininha lá das treinas, menininha das fotos? Eu falei assim, a Dani não, ela não é. Eu até brinco assim, não, vai, que as pessoas olham a Dani e acham que realmente ela vem aqui não treina, ou faz um treininho meia boca e não, né? Eu até falo, gente... Parceiraça de treino. Então assim, tanto é que eu até coloco ela com algumas pessoas, e é isso que a gente estava falando. Então assim, quem vê acha que a Dani é uma influencer, e na verdade ela é uma influencer ela é uma atleta. E tem muita gente que comenta comigo também, que fala assim, poxa, eu acordei, não queria treinar, quando eu olho o Instagram da Dani, a Dani estava na piscina. Aí eu, putz, eu vou ter que ir, né? Aí as pessoas me falam. Aí quando ela não quer ir, aí ela fala, caramba, a Dani já tá correndo, não, agora eu vou ter que ir. Então parece que não, e você não vende isso, né? Gente, tem que treinar, tem que pedalar, tem que correr, porque a saúde... Não, você faz porque você faz, né? Eu acho muito legal uma coisa, uma vez que a gente estava conversando sobre a realidade do treino e sobre realmente você inspirar as pessoas fazendo aquilo do jeito que você real faz. Então assim, porque o que a gente tem visto hoje no Instagram são as pessoas que estão pulando etapas, né, Dani? Então assim, a gente conversou uma vez sobre isso e a gente inclusive conversou sobre isso na nossa última conversa com o Chad. Como que é pra você essa questão de ser influenciadora, ser atleta, ver o quanto que isso demanda do tempo de determinação, de esforço físico mesmo? Você realmente hoje está cansada, você falou que está cansada, mas está aqui com a gente hoje, então muito obrigada mais uma vez. Mas assim, como que você vê essas pessoas que estão influenciando e às vezes eles estão mais pela influência do que pela vida real que eles levam? Eu acho que quando a gente tá ali criando conteúdo e no papel de influenciador, a gente tem muita responsabilidade sobre aquilo que a gente está compartilhando. E como você falou, eu sempre vou mostrar a vida real, né? Então, se eu não tô bem, assim, ninguém gosta de ficar chorando nos stories, sabe? Mas se eu não tô bem, eu vou falar sobre isso. Eu vou mostrar que nem tudo são flores e que a gente tem altos e baixos. E eu trago muito essa conversa, porque eu acredito que ela aproxima as pessoas. Na verdade, ela traz as pessoas pro esporte, que é o que eu quero, e não afasta. Quando a gente mostra tudo perfeitinho, tudo lindo, maravilhoso, cara, isso acaba afastando as pessoas, porque você projeta uma coisa que não é verdade, que não vai se aplicar à realidade de todo mundo, porque todo mundo tem seus dias ruins, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de mostrar tudo e mostrar o processo como um todo. A longo prazo, a gente falando de performance ou de qualquer coisa que a gente busca uma evolução, a gente vai ter uma linha crescente se a gente estiver se dedicando, se a gente estiver
trabalhando para um objetivo. Mas mesmo essa linha crescente, ela pode ter, tipo, quedas. E ela vai ter. Então, eu dei um exemplo no começo do ano que eu fiz um teste de corrida, né? Eu fiz o meu teste agora, no começo do ano, depois das férias, onde eu tenho que correr 30 minutos o mais forte possível. E aí, a partir disso, meu treinador vai definir as zonas de treino. E eu terminei esse teste pior do que o teste que eu fiz ano passado. E eu poderia muito bem ficar frustrada com isso, né? Porque, cara, eu deveria estar evoluindo, já que passaram alguns meses, eu continuei correndo. Por que eu não tô melhor do que antes? Só que a gente tem que entender que, pô, tive férias, sabe? Viajei com a minha família, vim de um ano muito lotado de provas, eu precisei de um descanso. Quando eu fui fazer meu teste, eu tava um pouco menos treinada do que antes. E isso é normal, e tá tudo bem. Isso é esperado. Meu treinador falou, cara, estranho seria se você tivesse melhor do que antes, depois de tudo isso. E aí eu fiz questão de trazer essa conversa, porque, cara, na hora que eu terminei o teste, óbvio que eu fiquei um pouco frustrada de não ter encaixado aquele ritmo que eu tinha feito antes. Mas isso faz parte do processo. É um baixo para depois a gente ter mais altos, né? E eu trouxe essa conversa, eu fiz um reel sobre isso e a galera se identificou muito, sabe? Ressoou muito com a galera, porque as pessoas também passaram por isso. E se eu falasse, não, porque eu tô muito melhor, porque sei lá o que, eu só evoluí, porque bababá. Pode ser verdade? Pode, mas provavelmente não é. Provavelmente a pessoa deixou de mostrar os momentos que ela estava pior. Mesmo porque, Dani, os treinos têm altos e baixos, né? Então Sim. a curva da performance não é sempre em ascensão, né? Então ela sobe, desce, tem o pico, tem o descanso. Então ninguém vai ficar em ascensão sempre, né? A gente até brinca, né? Ninguém vai saber o treino dos atletas de performance. Né? Porque o atleta de performance não vai colocar seu treino e como que ele está no momento, né? Porque às vezes quando um atleta do UFC de luta, se colocar o melhor treino dele, o adversário vai estar vendo. Né? Então assim, cada um na sua e cada um. E esse lance de que você fala, né? Que você expõe seu lado bom, seu lado ruim, seu lado que você não tá. E isso é uma grande responsabilidade de quem vê, né? Porque tem uma aluna aqui na Elite que veio através da Dani, que ela não era atleta, ela não treinava, estudava com a Dani. E ela mandou uma mensagem para mim dia 30 de dezembro, me agradecendo, né? Eu falei, não, agradeça a Dani, porque ela tinha diminuído os remédios depressivos dela, né? De antidepressão. Então ela tomava mais de 6 remédios e todos tinham um gasto de mais de 5 mil reais de medicamento. E ela estava me agradecendo porque ela tinha tirado os remédios, né? Então, quando eu pensei na pessoa, né, na atleta, que hoje estou uma atleta, como que a Dani, que começou a fazer um vídeo, né, expor os altos e baixos dela, o grau de pessoas que acabam tendo afinidade com você, né? Então, parece que não, você monta uma comunidade, os influencers têm uma comunidade e realmente tem que ter uma responsabilidade, né? Que nem tudo são flores e que tem esses altos e baixos. Então, por isso que é importante, Dani, mostrar hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dor de cabeça, ser vulnerável e mostrar que é vulnerável. E nessa vulnerabilidade dela, veio essa aluna através dela. E é uma assim, e para mim hoje, né, essa amiga dela, é uma das meninas que me fazem até continuar, porque era alguém que não tinha expectativa, que era uma pessoa que tomava muito remédio, era uma pessoa que não tinha expectativa de vida, ela não queria viver. E a partir dos vídeos da Dani, então ela não veio para performance, ela veio só para continuar a vida. E isso eu até comentei com a Dani, assim, tenta agradecer a Dani, porque a Dani que é responsável de você estar aqui, né? Então essa responsabilidade que eu acho que você tem, né, sobre isso, né? Sim, eu acho que é uma das coisas que mais me motiva também a continuar compartilhando. Mesmo quando, às vezes, dá vontade de desaparecer, de falar, cara, Porque assim, quando você produz conteúdo para as redes sociais, você tá produzindo e você tá consumindo também, porque você precisa de referências, quer entender o que as pessoas querem assistir, você tá conversando com as pessoas, né? E eu tento responder todo mundo, porque como você falou, é uma comunidade, eu não acho que eu tô ali num pedestal e aí as pessoas estão me assistindo, pra mim não é sobre isso, pra mim sempre foi sobre criar laços, conexões. E a gente gasta muito tempo nas redes sociais. E aí, às vezes, dá uma surtada, você fala, eu não consigo ser criativa, tô gastando muito tempo no celular, eu preciso desaparecer. Mas aí vem uma mensagem dessas, vem uma pessoa que fala pra mim, que se inspirou, que
começou no esporte por causa de mim, que mudou a vida de alguma forma por causa de mim. Teve um cara que me mandou mensagem agradecendo meus vídeos no YouTube, porque o irmão dele tinha comprado uma bike, saído da depressão, inspirado num dos meus vídeos, ele estava começando a pedalar. Então são coisas assim que me motivam todos os dias a estar lá presente e continuar compartilhando a minha realidade, a minha verdade. E é isso, sempre de forma honesta e sendo eu mesma. Eu acho que quando você cria um personagem ou quando você se esconde atrás, né, dessa vida maravilhosa que a gente vê às vezes nos influenciadores, isso não consegue ser tão impactante de forma positiva, né? Eu acho que se você é você mesmo, a gente consegue atingir as pessoas de uma forma melhor. Perfeito. Eu tô emocionada. Ai, chorei. Mas é verdade. Dani, você comentou que você corre e pedala e nada de maiô. Quando a gente foi assistir a sua prova aqui na USP, que inclusive eu achei animal, você era praticamente a única mulher que estava de maiô. E aí, como que é pra você essa exposição, não sei se eu posso dizer assim, mas correr de maiô, pedalar, treinar e fazer as provas de maiô, mas também o principal aspecto dessa pergunta é como que é ser mulher num esporte como o triatlo e como que é ser mulher numa cidade como São Paulo, onde você tem que treinar a maioria das vezes sozinha. Começando só pelo maiô, que é mais fácil. Cara, eu acho que o maiô pra mim não é uma coisa minha, assim, eu acho que como tem menos pessoas hoje, né, menos mulheres hoje que competem no triatlon de maiô. Lembrando que o começo era de maiô, né? Exato, acho que hoje como tem menos, as pessoas acabam falando, pô, a Dani ali é a menina que pedala de maiô e tal. Na Estrada Velha, né, que eu treino bastante ali em São Bernardo, as pessoas me conhecem porque eu treino de maiô lá. E eu acho que acaba sendo uma coisa mais marcante, mas no início o triatlon era assim. Então as meninas, elas só competiam de maiô, os caras competiam de sunga. Sunga com uma regatinha pra conseguir colocar o número de peito. Então assim, é a história do nosso esporte, né? Só que daí começou a vir as tecnologias, os macaquinhos e tal, e as pessoas se sentem mais confortáveis assim, então trocaram pro macaquinho. Eu me sinto confortável treinando e competindo de maiô, então é por isso que eu uso maiô. Então, não tem muito segredo, na verdade é pelo conforto, mas eu sinto que também é um símbolo, acaba sendo um símbolo de força feminina no meio de um esporte que é muito masculino, né? Porque você vê lá, pô, uma menininha ali de 1,59 de altura, de maiô, passando um monte de cara, tá? Assim, não sou a melhor, mas eu sou boa, entendeu? A gente tem que saber se valorizar e eu treino pra ser boa, eu treino pra ser o melhor que eu posso ser. Então, às vezes, é legal quebrar um pouco as expectativas, tipo, pô, tá lá voando na bike de maiô, entendeu? Eu acho que é bacana, porque como você falou, é um esporte muito masculino. O esporte no geral, né, mas o triatlon tem muito homem. No Ironman são somente 12% de mulheres que competem o Ironman. No Brasil? No Brasil, no Ironman Brasil, a porcentagem de mulheres ano passado era de 11, 12%, então é muito pouca gente. Se pensar que a população é quase meio a meio aí, né? Então a gente precisa buscar o nosso espaço nesse esporte e precisa mostrar que sim, a gente quer competir, a gente quer estar lá. Não é porque a gente não quer fazer triatlon, a gente quer fazer triatlon. Só que às vezes as condições externas não são tão favoráveis para as mulheres, né? A gente sabe que a mulher tem muita carga de trabalho, então ela trabalha no trabalho dela, mas ela também trabalha em casa porque ela cuida da família e as pessoas não se dão conta disso. Ela cuida da família, ela cuida da casa e isso é trabalho, isso toma tempo. Então ela talvez não tenha tanta disponibilidade para sair para treinar como ela gostaria, como os homens saem. Além disso tem a questão da segurança, né? Ainda mais vivendo em São Paulo, numa cidade grande, a gente sai para treinar muitas vezes com medo. No triatlon a gente tem muitos treinos por dia, 2 treinos por dia, a gente vai sair de madrugada para treinar, 5 da manhã, o sol não nasceu ainda. Como você sai para treinar sozinha? Sabe? No escuro.
Então tem muito essa questão da segurança, às vezes as mulheres não conseguem treinar por conta disso. Eu tava falando ontem com a Carol, eu saí pra correr ontem, e aí eu tava me filmando na corrida, assim, de boa, num lugar de dia, num lugar super movimentado, e um caminhoneiro fez questão de buzinar pra mim. Não tinha outro carro na frente dele, não foi uma questão de trânsito, ele buzinou pra mim. Eu tomei um susto, eu saio no vídeo, eu dou um pulo assim de susto. E a gente não tá segura, a gente não tá segura pra treinar. Então é uma questão muito delicada, eu treino muito sozinha. Mas se eu deixar de fazer por conta do medo, eu não saio de casa. Então eu vou, mesmo com medo, claro, tomando as devidas precauções, porque eu amo o triatlon e eu amo treinar e estar em movimento. Assim, esse tem sido um tema desafiador pra mim, desde que aconteceu aquilo, como que chama? Não dá nem pra chamar de incidente. Assassinato, O né? assassinato do Vitão. Então, assim, eu sempre também fui, assim, de treinar sozinha, de sair e treinar aqui perto, ir na ciclovia no parque também, no mesmo lugar lá na ciclovia. E agora eu tenho tido, assim, eu tô com dificuldade de ir sozinha. Tem sido desafiador pra mim, como mulher, treinar sem estar acompanhada. Então acho que eu te vi esses dias na ciclovia, acho que era 5 e pouco da manhã, e aí eu falei assim, cara, é muito forte isso que a gente vive aqui em São Paulo, né? Porque a gente, como a Gisele uma vez falou, né, no vídeo, quando o Vitão morreu, ela falou, a gente é teimoso aqui, né, nessa cidade. Pelo amor que a gente tem ao esporte, a gente vai contra tudo aqui, pra gente poder continuar treinando. Então, é muito legal isso que você faz. Eu acho que as mulheres têm que cada vez mais se unir para que a gente consiga se apoiar. Então, eu estava falando esse final de semana com a Glaucia e ela falou, eu vou para ciclo porque eu sei que sempre vai ter um grupo de amigas que vão estar lá. Então, de alguma forma, a gente como mulher, a gente precisa se apoiar, mas também a gente precisa do apoio dos homens que estão ao nosso redor, dos caras que estão treinando junto com a gente, para que a gente tenha segurança por onde a gente conseguir treinar, né? Sim, com certeza. Não, eu tenho muitos amigos que se dispõem a estar junto, a treinar junto, pra gente se sentir mais segura mesmo. E claro, que a gente quer se sentir segura sozinhas, mas se até a gente conseguir alcançar isso, né, como sociedade, a gente precisa dos homens pra viverem essa luta com a gente. Tipo, não é uma luta que tem que ser só nossa. Todo mundo tem que estar junto pra gente conseguir uma sociedade mais segura, pra que a gente possa não só treinar, mas viver em paz, né? Sim. E é importante que a gente tá falando isso, né, Beto? Porque é uma realidade, assim, que às vezes vocês como homem, acho que hoje tem sido mais ativa essa conversa, mas pra vocês como homens, vocês têm a liberdade de ir e estar onde vocês quiserem, na hora que vocês quiserem. Então, como que você vê isso, assim, desse nosso drama, né, entre aspas, dessa nossa dificuldade de treinar na hora que a gente quiser, fazer o esporte que a gente quer, por conta de toda essa questão de espaço? É difícil, porque eu já acompanhei algumas cenas, né, de ver duas mulheres na ciclo pedalando, ou uma, e vem um cara e fica na roda, porque a menina tá lá de shortinhos, né? Eu já acompanhei, tava até eu e um outro amigo, há uns 2 anos atrás, a gente colou nesse cara, que estava atrás de uma amiga nossa, né? Então ele não percebeu que a gente conhecia a ciclista da frente, e chegou nele, o cara ficou sem graça e saiu. Também teve outra situação, que uma aluna, uma atleta nossa, estava aqui na SAAD, e ela correndo, chegou 2 caras e quis correr com ela, né? Então aí é complicado, né? Porque fora isso, tem também, eu escutei até uma amiga falando num podcast, de que até a Gi falou, né? Que ela estava na ciclo um dia e ela estava no treino intervalado dela. No treino intervalado, ela teve que passar algumas pessoas. E quando ela passava homem, os caras iam na roda dela e passava ela. Então, não só de segurança, tem a competição do machismo. Do machismo de falar, poxa, ela me passou, vê que tem cabelo longo, mulher, eu vou buscar ela. Aí ela teve que falar assim, peraí, cara, eu tô no meu treino de intervalado, não tô te passando enquanto tô
Mas é um absurdo ela ter que explicar isso para um cara que o cara achou que ela fez uma afronta por ter passado um homem, né? Então não só o lado da segurança, tem ainda esse lado do machismo, de que eu não vou aceitar que essa menina me passe. Ou eu escutei ali falando, né? Uma atleta de montanha, que nas provas, quando ela passava alguém, ela escutava o cara vindo atrás dela e bufando atrás dela, né? E os caras não conseguiam passar ela. E ela olhava assim, meu, esse cara tá atrás de mim pra querer me passar, meu, segue sua prova. Então tem isso, né? Então uma coisa é eu ver outro cara passar ele, ou eu ver uma menina forte, tentar buscar ela pra tentar me... Mas não é bem assim que acontece, né? Então quando a gente percebe isso e vê isso, é uma situação triste, né? Triste e acho que o certo, não é nem o certo, né? Acho que o primeiro passo é a gente falar sobre isso. Conversar sobre isso e expor isso em grupos, né? Porque às vezes expor em grupos, o cara que às vezes faz, nem por maldade, mas por cultura, ele acaba tendo esse lance dentro dele e acaba proliferando para não fazer novamente contra as mulheres, né? Eu tive experiências assim de estar na trilha, pedir para passar, que a gente pede para passar pela esquerda, e aí o cara não abriu, tipo, virou um pavão e assim, tipo, e aí o lugar que ele abriu era um descampado, assim, pra mim. Então, e teve uma outra prova que eu tava correndo, que era 5 milhas, e aí eu tava correndo forte, e aí chegou um cara do meu lado e falou assim, viu, a prova é de 5 milhas, não 5 quilômetros. Eu falei, eu sei, você tá muito rápida. Então, assim, tipo, qual que é, por que a gente tem que, além de tudo, ainda tem que dar satisfação, né, ou tem que, tipo, enfim, se limitar ou se desculpar por causa disso. Então tem essa parte. Você falou disso, eu lembrei agora a última vez que eu fui pra Romeiros, que foi o sábado anterior, né? Eu tava terminando meu treino de 4 horas e era, cara, Z1, Z2, assim, era um treino leve, porque eu tô fazendo volume pro Ironman. E aí, eu tava chegando de volta ali onde eu comecei e tava um carinha ali, pô, na bike dele e tal, sem capacete, tiozinho. Aí eu tava lá pedalando de boa e quando chegou a subida, eu desacelerei, porque o meu objetivo é treinar nas minhas zonas. E eu treino por potência e frequência cardíaca. Eu desacelerei na subida para manter a minha potência, eu não preciso estourar na subida, não é o objetivo daquele treino. E aí o cara pegou ali e me passou na subida que eu tava indo na boa, na minha. Aí ele, nossa, você tava indo tão bem, por que você desacelerou agora? Aí eu virei pra ele e falei, cara, tô fazendo 4 horas de bike, na minha, de boa. Aí ele, eu tô fazendo 2 horas. Aí eu, parabéns. Eu falei, cara, parabéns pra você. Aí ele, eu tenho 60 anos. Aí eu, que bom, sabe, que bom, ótimo. Eu não tô competindo com você. Isso não é uma competição. Se você quer fazer as suas 2 horas de bike com 60 anos e acelerar na subida, vai em frente, não tem problema. Faz o seu, eu tô aqui fazendo o meu. E aí depois eu passei ele no plano e na descida, porque o cara quis ali comprar briguinha, ficar se exibindo, se fazendo lá na subida. Mas acho importante falar, a gente conversar sobre isso, porque para algumas o óbvio, isso é óbvio para olhos treinados, né? Então a gente tem que, se não é óbvio para as pessoas, a gente tem que falar, né? Tem que conversar. Então, por mais que pra gente, pra vocês que estão inseridas nisso, você falar para os homens, por mais que seja óbvio, vocês têm que falar. Sim. Né? Porque quando vocês falam, vocês dão um recado e vocês fazem um alerta, né? Vocês não fazem uma intimação, vocês fazem um alerta em forma de conversa. Infelizmente tem que ser assim, né? Então, assim, talvez a educação, a reeducação, a informação, a conscientização, conhecimento, fala, sei lá, a gente tem que estar expondo mais para tentar reverter esse mundo de hoje, tá? Isso aí. Faremos vários blocos, tá, Dani? Vários blocos. Eu tenho muita coisa, eu amo falar, gente. Então, eu amo conversar, então eu posso ficar aqui o dia inteiro. A gente pode Vamos falar... fazer vários. Quer perguntar de suplementação? De nada? Então, Vamos deixar. Então, eu tinha para falar, a gente tinha para falar sobre suplementação, porque suplementação é vegana, por mais que seja uma suplementação, né, de além da alimentação, tem as peculiaridades do veganismo, né? Então muita gente fala sobre vitamina B12, sobre complexo B, sobre proteína, então isso como ela é uma atleta vegana, então ela tem muita informação vivida e falada, né? Vivenciada. Então tem sobre suplementação, tem sobre sistemas de treino,
tem sobre o ciclismo, tem tanta coisa pra gente conversar, mas a gente tá fazendo alguns blocos, tá, Dani? Então esse foi o nosso primeiro bloco com a Dani Castro. Papá, manda aí o que vocês querem ver nos comentários, manda a sua pergunta pra gente responder no próximo bloco. Perfeito. Né? É uma boa, não é? Pô, Perfeito, manda aí o que perfeito, vocês querem e a perfeito. gente responde no próximo vídeo. Perfeito. E é a hora que a Então, gente vai é saber isso. quem assistiu até o final também. Exatamente. Se chegou até aqui, parabéns. Se inscreva, curta. Você é diferenciado e você é especial. Ou você me ama. Ou me ama, ou uma Carol, É isso ou aí, nós é três. isso aí. Como é que as pessoas te acham? Cara, eu estou em todos os cantos. Eu sou onipresente. Não. No Instagram. No Instagram é Dani R. Castro com 2 Is. No TikTok é Dani R. Castro com 1 I. E vai estar marcada também. E vai estar aqui tudo marcado no aí. nosso. Eu também tô fazendo vlogs pro YouTube. Então lá é Daniela Castro o canal. Mas vai estar tudo. Na Acho que vai estar descrição. tudo na descrição. Nem sei se eu não vou postar isso no meu YouTube também. Sim, ai meu Deus. Por que não, pô? Por que Ajuda não? esse Sim, papo. claro. Aê! Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Carolina. Obrigada, Obrigado a Dani. todos. Eu tô suada. Todos nós estamos. Não, muito calor. Bora, gente.